sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Hoje daremos continuidade a mais algumas perguntas de Allan Kardec, sempre com temas interessantes, e hoje entraremos num tema novo. Então pegue seu livro, seu caderno, venha estudar conosco, assista os programas anteriores, descubra a beleza do Livro dos Espíritos, porque é muito rico em conhecimento, nos traz muitas informações do plano espiritual e nós passamos a compreender melhor como as coisas acontecem, os porquês das coisas acontecerem, os porquês de estarmos aqui na Terra, principalmente nesse período que estamos vivendo. Tudo isso nos enriquece. Então você é nosso convidado, assista os capítulos anteriores, os programas anteriores e siga conosco daqui para frente. Vamos desbravar, vamos conhecer esta bela obra. Eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como sempre, a viagem pelo mundo dos espíritos, que é aquele mundo que é anterior ao nosso mundo físico e que vai ser aquele para onde voltamos quando o corpo desaparecer, aquele mundo que é o mundo primitivo, mais importante, que a Terra pode nunca ter existido e isso em nada deixaria alterada a realidade espiritual. Estarmos agora pensando sobre isso é um recordar que nos ajuda a preparar o que somos no esforço de aproveitar melhor aqueles momentos em que estamos aqui. Imagine que você, por um período de tempo, você foi isolado do ambiente onde você tem a sua base familiar. Você está num ambiente totalmente diferente, você foi levado à força, como que um escravo, você foi colocado num país longe, numa terra totalmente diferente, e você sabe que mais para frente você vai conseguir voltar para a sua natureza primitiva, para o seu estado anterior, a família que te espera. Só que lá você está preso por um tempo. Então você fica pensando, puxa vida, olha, lá eles não conhecem tais técnicas. Enquanto eu estou aqui, que eu não posso fugir, não posso sair, eu vou aprender a fazer certas coisas, eu vou melhorar certas técnicas, eu vou ter um avanço em minhas condições de resistência orgânica, porque assim quando eu voltar para lá, eu vou ensinar, eu vou poder mostrar para eles o que eu fiz, quanta coisa eu aprendi. E aí chega um dia que alguém vê o sinal de fumaça que você acendeu na praia, para o navio lá, põe você de volta e ele te leva para o porto de onde você veio. Aí você chega lá, as pessoas, ai que saudade, quanto tempo, conta para nós como foi sua experiência. Então, aí você relata, puxa, eu passei tantos anos lá, não tinha o que comer, aí eu desenvolvi uma técnica de pescar peixe, eu fiz umas cordinhas, pesquei, aí eu peguei o bambu, fiz um cesto, aí eu fiz uma armadilha, aí eu estava satisfeito, eu podia comer à vontade, aí eu construí uma casa, uma choupana usando material. Você fez tudo isso? Nossa, que coisa boa, como você foi operoso, você sobreviveu, que maravilha. Agora você está mais livre, tá vendo? Você agora aprendeu a sobreviver, não dependendo de ninguém. Então você conta toda a sua trajetória. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos agora na ilha, nós estamos isolados, aprendendo o que será importante que a gente desenvolva aqui, para quando a gente chegar na hora de voltar para a nossa origem, para a terra que nos está esperando, você possa dizer, puxa, eu estive lá, eu passei pelas chuvas, pelo frio, pelo vendaval, eu aprendi a fazer fogo, eu aprendi a me proteger, eu me abasteci, eu tive cuidado com a natureza onde eu estava vivendo. Olha, então, você foi útil. E de verdade é o que nós estamos aprendendo com esta obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos. Agora estamos estudando por que viemos para esta ilha, por que estamos vivendo esse tempo aqui e o que será bom desenvolver agora, porque a gente vai embora. A gente vai levar conosco, não a choupana, não vamos levar conosco a armadilha de pegar peixe, nós vamos levar toda a experiência que a gente aprendeu quando fez aquilo. Nosso cérebro se desenvolveu, nosso instinto de sobrevivência nos empurrou para vencer os obstáculos e nos tornar mais ativos. E esta atividade, essa experiência, esta sapiência vai se transformar em sabedoria.
Então veja só como é bom. O estudo do Livro dos Espíritos nos propicia muitas coisas. Inclusive agora, como a Solange falou, numa nova etapa, o capítulo 11º, que nós estaremos estudando, do segundo livro. O segundo livro é a Vida Espírita. Os capítulos se sucedem. Agora vamos começar o capítulo 11, que vai falar sobre o que, Solange? Os 3 reinos. Os 3 reinos. Os 3 reinos da natureza. Só que nesta primeira parte nós vamos abordar, o Livro dos Espíritos vai abordar o mineral e as plantas, não é mesmo? Vamos então ver aí o nosso primeiro slide, aquele que sempre começa os temas que nós vamos estudar no nosso programa. Veja só, nós temos aí a referência aos minerais e às plantas. Vejam que as plantas precisam dos minerais que estão dissolvidos na terra. E ali você vê os diversos minerais com as suas estruturas químicas. A água, oxigênio, potássio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cromo, molibdênio. São as siglas, magnésio. Tudo isso você vê ali e a planta depende disso. Então você vê, ele vai tratar desses reinos que são a base para a formação de todas as outras coisas. Então, esta temática, nessa questão dos minerais e das plantas, vai da pergunta 585 até a questão 591. Depois, da 591 para frente, nós vamos ver um outro reino, que é os animais, o reino dos animais e dos homens. Então, agora que nós já nos posicionamos, vamos à primeira pergunta de hoje. Que pensar da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Bom, Kardec está agora submetendo aos espíritos o nível de entendimento que na sua época já se fazia a respeito da divisão evolutiva. E ele fala dessas 2 naturezas. Uma natureza não orgânica e uma natureza orgânica. Na verdade, nós vamos encontrar à nossa frente corpos que são organizados, por isso vem o nome de orgânico, que eles têm estruturas, eles têm sistemas, eles têm tecidos, eles têm esqueleto. E outros corpos que não têm nada disso, que são os não orgânicos e que obviamente não podem ter vitalidade, não podem ter atividades próprias dos corpos orgânicos, não crescem, não nascem, não crescem, não envelhecem, não morrem. Eles sofrem transições da própria natureza que levam milhares de anos. Imagina um paralelepípedo, quanto tempo não vai durar? Imagina o fígado. São 2 corpos diferentes, um orgânico e outro não orgânico. Então, agora, essa divisão entre orgânico e não orgânico é uma das coisas que Kardec quer saber dos espíritos. Mas, voltando à pergunta na tela, você verá que ele faz algumas argumentações. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Essas divisões estão corretas? Qual delas é preferível? Alguns dizem que existem 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Existem então os minerais como seres não orgânicos e os vegetais e os animais como seres orgânicos. E os homens então seriam o quê? É uma 4ª classe? Então ele quer que o mundo espiritual oriente se está correto num sentido ou em outro. E isso está dentro daquilo que na época já se estava discutindo, já se estava ponderando a respeito da organização dessas estruturas do reino nas diversas etapas evolutivas da Terra. Vamos então agora ver qual é a resposta dos espíritos. São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Olha só, então eles também estão dividindo as coisas. Se você analisar do ponto de vista material, está correto dizer que existem seres
que são inorgânicos, cuja composição não está organizada. São aglomerados de átomos que estão atraídos pela força elétrica, pela atração dos seus componentes. Mas eles não se multiplicam, não fazem os efeitos próprios de um corpo orgânico. Então esses são, materialmente falando, não organizados. E existem um outro grupo que está utilizando o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de substância, o mesmo tipo de elemento, só que eles estão vivos, eles têm uma organização, eles têm uns sistemas, têm tecidos, têm estruturas, que eles têm início, têm desenvolvimento, têm maturidade e têm fim. Então, desse ponto de vista, a definição está boa. Agora, do ponto de vista moral, eles dizem que há quatro grupos. E aí que ele está tratando de explicar isso, como você vê na resposta. Coloca novamente na tela. Sob o ponto de vista moral, evidentemente, existem 4 graus. E olha, esses 4 graus, nós poderemos aqui já antever o que foi mostrado na pergunta. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e racional e o reino hominal. Seriam os 4 graus, em pontos de vista ligados ao desenvolvimento moral, né, da compreensão das coisas. E olha, no programa Espírito da Letra, nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. E este livro, escrito pelo Espírito André Luiz através de Chico Xavier, ele é muito rico na abordagem destas temáticas, em todo o seu aspecto, da evolução desde o começo, desde a mônada espiritual, aquele ser primitivo, até toda a organização dos diversos níveis, como os minerais, os vegetais simples, os vegetais complexos, os animais embrionários, depois os animais mais complicados, os animais superiores, e até chegar no reino hominal. Então, essa abertura que o Livro dos Espíritos está dando neste tema, André Luiz está tratando no livro todo, Evolução em Dois Mundos, que nós estamos lendo e comentando capítulo por capítulo. E está disponível no nosso canal, o Espírito da Letra, que a TV Alvorada Espírita possui, no YouTube, youtube.com/o Espírito da Letra. E também é apresentado aqui na TV Mundo Maior, em dias na semana, com reprises, para que você possa acompanhar. Fora isto, no canal do Espírito da Letra no YouTube, você tem todos os 9 livros anteriores prontinhos, já foram lidos, comentados, estão lá disponíveis para você poder pesquisar também. Desde o livro Nosso Lar até o Ação e Reação, todos eles já foram lidos e apresentados. Agora estamos no 10º, Evolução em Dois Mundos, já está no finzinho. Vai lá, você vai aprender muitas coisas para poder entender bem o que os espíritos estão respondendo a Kardec muito tempo antes, porque o Livro dos Espíritos é do século XIX, 1857. E o livro Evolução em Dois Mundos é bem mais recente, não é? É praticamente 100 anos depois do Livro dos Espíritos. Então você vê que ambos estão tratando das mesmas coisas, cada um ao seu tempo, cada um segundo a profundidade possível da época. E lá você vai encontrar complementação sobre isso. Então, Solange. É isso mesmo. Agora, Kardec vai continuar porque ele vai fazer um comentário a respeito desses graus. Porque os espíritos disseram que existem 4 graus do ponto de vista moral. Vamos ver o que Kardec coloca para a gente. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida,
que ele dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. E tudo isso, todo este elenco de informações que este comentário de Kardec na questão 585 nos apresenta, André Luiz magistralmente explica em todos os capítulos do livro, principalmente os primeiros do livro Evolução em Dois Mundos. Então, todas essas diferenciações, o reino, a atração mineral baseada no positivo e negativo, a polarização, depois a planta que precisa do mineral para organizar-se, ela já tem uma vitalidade, os animais que precisam comer a planta para ter energia, que também dependem do mineral, e eles vão se desenvolvendo já com agora o lampejo do princípio inteligente, e por fim o reino hominal, em que os homens se abastecem do mineral, do animal, do vegetal, mas já possuem o conhecimento, a capacidade intelectual completa, o raciocínio pleno. Tudo isso o André Luiz está explicando também. Agora, e é interessante que Kardec coloca aqui que existe no reino já hominal a percepção das coisas extramateriais, que estão além da matéria, e o conhecimento de Deus, como, né, um diferencial também disso tudo que está vindo, numa gradação, não é, de evolução. E isso já nos mostra a capacidade intelectual que governa. Não é o acaso. Tudo há uma organização, um encadeamento entre cada um dos degraus. E aqui nós já vimos Kardec lá no começo da doutrina espírita abordando tudo aquilo que mais adiante André Luiz e outros espíritos estarão explicando com bastante profundidade. Mas Kardec não para aí, não é mesmo? Kardec está sempre procurando mais e mais informações a respeito. Vamos então à pergunta seguinte. As plantas têm consciência de sua existência? Olha que pergunta que Kardec faz. As plantas têm consciência de sua existência? Ora, nós vimos lá atrás que as plantas têm uma vitalidade, não é? São seres orgânicos que possuem já... A matéria existe, a matéria está vitalizada, existe um fluido vitalizante nas plantas. E será que elas têm, então, consciência? Kardec quer saber. Você que gosta da sua plantinha, da florzinha, você conversa com ela, você se entende, você tem a sua leguminosa, aquelas coisas que as pessoas têm dentro de casa, como é que chama? Aquelas plantas gordinhas, tem um nome especial, Solange? Peraí, já sei. Suculenta. Você fala suculenta, dá até vontade de comer, né? Ela é fofinha. Você estabelece uma relação afetiva. Porém, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E não é o fato de a gente gostar da suculenta, que a gente conversa com ela, ou de você gostar daquele pilão de pau que você herdou da sua bisavó e você vê o pilão todo dia, o pilãozinho maravilhoso. Não é porque você se dirige a ele, ou dirige a planta, que isso traz ao pilão a inteligência, a resposta, a correspondência afetiva àquilo que nós estamos externando. Então vamos entender isto como sendo uma explicação do mundo espiritual ao raciocínio, sem desmerecer o fato de você gostar das suas plantinhas, dos seus vasinhos e achar que você pergunta, eles respondem e eventualmente em algum grau pode acontecer esse entrosamento. Porém, o que Kardec está perguntando e o que os espíritos vão responder tem a ver com a estrutura intelectual, como é a pergunta muito nítida. As plantas têm consciência? Elas têm vitalidade, mas elas têm consciência de que existem? As plantas têm esta consciência? É a pergunta. Então, agora vamos ver o que os espíritos respondem. Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Ou seja, as plantas, nesse aspecto que nós conhecemos de consciência, elas não possuem este grau. A evolução do nível do ser vegetal não atingiu o patamar de construir consciência. Consciência é um outro departamento mais avançado na escala evolutiva. Nós vamos aprender isso tudo também no livro Evolução em Dois Mundos.
Não quer dizer que você não possa externar sua emoção, conversar com a plantinha, ver que ela está mais bonita, mas a consciência ela não tem. Ela apenas tem a vida orgânica, como os espíritos estão dizendo. Porém, Kardec, ele não quer se contentar somente com isso. Logo, na sequência, ele vai fazer outra pergunta. Vamos ver. As plantas experimentam sensações? Elas sofrem quando mutiladas? Bom, consciência é uma coisa. Kardec já entendeu que elas não têm consciência. Porém, as plantas têm sensações? Elas sentem alguma coisa? Elas sofrem quando vão ser cortadas, quando vão ser podadas? Elas têm algum resquício de dor ao serem amputadas? Nós todos sabemos que o ser humano, o ser animal, ele sofre, ele externa isso. Mas isso acontece com as plantas também? E é uma pergunta que está dentro dessa mesma investigação que Kardec faz a respeito do reino vegetal. Há algum tipo de sensibilidade? As plantas possuem isto? E neste caso, elas podem sofrer por causa deste ato que às vezes parece agressivo da parte daquele que vai cortá-la? Vamos ver o que respondem os espíritos. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Então veja só, deixa a tela aí. As plantas, elas estão submetidas àquilo que interfere sobre a matéria. Impressões físicas que agem sobre a matéria. Ou seja, elas recebem os impactos caloríficos, elas recebem os impactos frigoríficos, elas recebem a ação da luz ou a falta da luz. Elas sofrem essas impressões porque elas fazem parte da matéria. Elas estão, portanto, também submetidas a determinadas ações na matéria que a gente não está acostumado a imaginar que são existentes. Quando você faz uma experiência, você vai encontrar muitas experiências feitas e disponíveis em vídeo no YouTube ou em qualquer outra rede. Você pode entender uma coisa: você pega um prato de lentilha, coloca numa superfície úmida com algodão ou com papel e divide a mesma quantidade num outro prato com a mesma estrutura, papel molhado ou algodão molhado, e uma mesma quantidade de sementes de lentilha que você tirou do mesmo saquinho. Aí você pega essa mesma semente em um dos pratos e coloca do lado do seu roteador, aquele aparelho que você emite sinal eletromagnético para a casa toda, para você poder entrar no campo, na rede do seu computador, do seu celular, sem precisar de fio, o tal Wi-Fi. E o outro prato, com a mesma lentilha, você põe distante de qualquer aparelho de emissão eletrônica. E depois de um tempo, você vai avaliar qual foi o desenvolvimento que foi observado nas sementes que estavam sob a ação do roteador e aquelas que estavam longe desta ação do roteador. E, surpreendentemente, vai se perceber, e é sempre assim, que todas as sementes que estavam longe tiveram um desenvolvimento normal e rico, como se esperaria, mas que aquelas que estavam no prato próximo do roteador sofreram uma influência não visível aos nossos olhos, mas perfeitamente sensível ao campo elétrico da semente, que tornou a semente ou estéril, ou ela não nasceu, ou nasceu defeituosa, e poucas conseguiram eclodir como se esperava da maneira igual à do outro prato. Ou seja, elas estão sofrendo uma influência eletromagnética de um campo que nós também recebemos, que em nós não podemos imaginar o grau de dificuldade que possa gerar, mas que na sementinha, por ser muito delicada, muito tenra, ela tem uma reação que descompensa o seu processo de nascer, de crescer, desestrutura. Então, estas coisas
as plantas também são capazes de sentir coisas que nós não sentimos de uma forma direta. O magnetismo do lugar, o magnetismo das pessoas. Nós também emitimos energia. Nós também somos roteadores. Isso está dito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Lá no capítulo 6º, na parte final do 6º capítulo do livro, na primeira parte, André Luiz diz que quando o homem chegou ao nível do ser humano do Paleolítico, lá da caverna, o seu cérebro tornou-se emissor de ondas para o cosmos. Ele se tornou um roteador. Então, nós passamos a emitir ondas, e estas ondas atuam sobre as pessoas e sobre os objetos. Então, aquilo que uma matéria recebe de impacto, as ondas que produzem este impacto atuam sobre os vegetais. Porque os vegetais, como disseram aqui, são constituídos de matéria também. E, portanto, recebem este impacto eletromagnético. Não só do calor, não só do frio, não só da luz, mas também do impacto magnético que se lhe desfira. Já vimos aquelas histórias, né, Solange? Pessoa que tem um olhar de secar pimenteira. Né? Um olhar de secar pimenteira. Alguém fala assim, nossa, amiga, mas que vaso maravilhoso você tem aqui. Ela vira as costas, o vaso faz assim, murcha. Por quê? Porque o impacto vibratório também atingiu a matéria, que acabou desestruturada. A pessoa seca até pimenteira de ter um olhar tão ruim, né? Isso não é pessoas que, a pessoa vai fazer um bolo, tá com raiva, o bolo não cresce. Você que é dona de casa já passou por experiências semelhantes, ou sabe de alguém que passou, não é mesmo? O pão, tão bonito, tão modelado, tão fofinho, aí virou um tijolo. Um tijolo. Então, você vê que o que os espíritos responderam, ou melhor, o que nós vamos ver a resposta, né? Ainda nós não só já colocamos. Foi a Põe a pergunta para a gente ver o ambiente e a resposta em seguida. As plantas experimentam sensações? Elas sofrem quando mutiladas? Vamos ver a resposta. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Ou seja, elas podem ser cortadas, elas não têm sentimento de dor, como acontece conosco. Então você perceberá que elas vão responder da forma como a matéria responde. Mas elas não terão esse estado, eu vou ficar chorando porque a pessoa disse que não gosta de mim, eu deprimi. Você pode falar mal daquela planta e ela continua viçosa. Agora, deixa de pôr água nela para você ver como ela deprime. Mas é por uma condição própria física, isso mesmo. Agora, Kardec continua tratando deste tema na pergunta seguinte. Vamos lá? A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Ou seja, as plantas, você começa a perceber que elas começam a multiplicarem-se, elas vão se encontrando, elas vão se sentindo mais favorecidas por determinados ambientes e ali elas se reproduzem. Então Kardec quer saber, as plantas que parece que se atraem umas para as outras, elas agem assim por uma questão que não depende da sua vontade, é por alguma coisa externa, ou é porque elas querem ficar tudo juntinha, bater um papinho, vamos botar fofoca em dia, fala o dente de leão com o agrião, com o seu parente alface. Hein? Será que é uma convenção, uma conferência das plantas? Será que elas se reuniram assim? A gente faz assim, né? A gente vai numa festa, vai arrumar os amigos, vai bater papo em comum. E as plantas? Será que elas têm esse tipo de comportamento? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Então, a força que parece atrair as plantas umas para com as outras é uma força que não depende da vontade delas. Porque elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não podem se opor. Nos ambientes úmidos, você vai ver nascer um monte de planta. De todos os tipos. Você vai perguntar assim, poxa, quem é que semeou essa bandida dessa trepadeira aqui?
Eu tenho certeza, você já viu nascer em algum vão do muro da sua casa alguma samambaia. Não foi você que plantou. Ela está aproveitando e aquela samambaia se junta porque vai ter raiz, a raiz vai ficar úmida, aí vem um musgo que vai nascer em cima da raiz da samambaia, daqui a pouco vira um chumaço um matagalzinho ali, todo mundo junto. Por quê? Por causa do favorecimento do ambiente, da existência da umidade, da descoberta de produtos químicos que estão ali no muro, que poderão facilitar a alimentação e o crescimento. Não é por uma determinação. Elas não teriam como se opor a isto. Havendo o ambiente adequado, elas cumprem a sua tarefa, que é de eclodir aquele esporo, aquela semente, aquele embrião, ele vai surgir. Agora, quando tiram a umidade, quando cessa o vazamento, quando tiram o veio que as abastecia, elas não têm o que beber, e elas começam a morrer até que elas se apagam, né? Aquilo vira de novo um muro sem musgo, sem nada. E é assim que acontece. Então, a gente está vendo que não é por uma deliberação pensada, organizada, vamos junto, vamos nascer junto, vamos ficar aqui batendo papinho. Não, uma vai trazendo a outra semeia a outra, e o vento vai agindo, e quando chega no lugar onde as condições minerais, de umidade e de ambiente favorecem, elas nascem, elas se reúnem, ok? E agora, Solange? Agora temos aqui está para mim no slide como uma pergunta, E mas é mesmo. é uma pergunta, É uma ela está em pergunta, amarelo é uma aqui, pergunta. e ela é um pouco grande. Ela é bem grande porque Kardec faz uma ponderação Isso. antes de fazer a pergunta. Vamos lá. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Olha só que interessante. Kardec estava observando que no reino vegetal existem plantas que se diferenciam umas das outras em características. E aqui ele está comentando duas delas. Ele está falando da sensitiva e está falando da dioneia. E você vai ver no próximo slide, eu procurei colocar para vocês, as imagens à esquerda. Vocês estão vendo a sensitiva. Essa plantinha que quando você encosta na área em que você tocou, as plantas, as folhinhas se retraem, como se elas estivessem se juntando para se proteger. Pode ver, olha, em cima você vê o mesmo galho com várias dessas folhinhas minúsculas. Algumas estão fechadas bem na palma da mão, dos dedos que a pessoa estava tocando. Enquanto as que estão para trás continuam abertas. Elas não foram estimuladas para produzir essa reação. E embaixo ali, também no mesmo à esquerda, você vê em detalhe como que ela produz essa contração daquelas pequenas folhinhas. Então essa é a sensitiva. Agora, à direita você vê a dioneia, é uma planta conhecidíssima. Você vai em todos os mercados de flores, eles vão ter sempre essas plantas exóticas. Essa que eles chamam de planta carnívora? Isso, é uma das plantas carnívoras. Tem vários tipos. Esta é uma que ele cita aqui. Então você vê, né? Ela tem uma estrutura que parece uma conchinha, parece um dessas coisas que estão debaixo da água, essas conchas do mar, essas vieiras que têm duas bivalves, né? Mas só que ela fica aberta. Ela produz um muco, uma coisa que emite um perfume, tem um odor que lembra alguma coisa que a mosca gosta. E ela tem 3 pelinhos em cada face. São receptores sensitivos. A mosca vai entrar para ir buscar aquilo que atrai, e ela, quando toca nesse pelinho, o que faz? Faz o que acontece na foto à esquerda em cima. Ó. As duas bocas se fecham com aquelas garras e essas bocas prendem o inseto.
E ali, este inseto vai ser dissolvido quimicamente pelas enzimas que a planta produz para ela se alimentar. Então ela vive comendo os bichos que passam curiosos procurando novidades. Então, diante desses fenômenos que parecem ser alguma coisa como em reação, né? Uma ação e uma reação, uma armadilha. Ai, olha que safada, planta bandida. Ou então você tocou e ela fechou. Ela já Será que ela pensou já se nisso? protegeu. Oh, meu Deus, que gente mais esperta. Então Kardec quer saber se essas plantas, elas têm uma faculdade de pensar. Elas estão pensando? Ou se elas seriam uma classe de vontade intermediária entre a natureza vegetal e já a natureza instintiva dos animais. Será que elas estão já no intermediário, nesse meio caminho? Que os animais caçam, saindo de um lugar para outro? Os animais fazem armadilhas, os animais se espreitam, eles ficam usando as suas vantagens. Você já deve ter visto nos rios africanos que os bichos vão tomar água e às vezes eles nem notam o jacarezão que está ali embaixo, olha. E aí o bicho põe a boquinha ali, o jacaré já abocanha a boca da zebra e já arrasta ela para dentro do rio e come a bicha lá. E você não vê o jacaré, ele só tem 2 zoinhos assim, ó, que saem da água, muito pequenininho. E a pobre da zebra, a gazela está bebendo ali, o gnu, estão bebendo, matando a sede e são vítimas, porque não estão vendo, é uma armadilha, é uma coisa astuciosa, uma coisa cheia de assim, preparo, parece que é um mecanismo de preparação para chegar no resultado. Que nem aquela planta que aí vem a mosquinha e ela fecha, né? Então será que ela tem essa astúcia? Não pensaram essa inteligência instintiva para caçar um alimento? Vamos ver o que eles respondem. Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Não tem senão um instinto cego e natural. Então, a primeira coisa, pode deixar um pouco aí? A primeira coisa que ele está dizendo é que, de verdade, tudo é transição na natureza. André Luiz vai explicar passo a passo essa transição no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estamos lendo no programa O Espírito da Letra. Então, tudo é transição. De um ponto para outro, há uma melhoria, há um avanço, há um enriquecimento de virtudes, de experiências e de potências. Então, tudo está ligado. O reino mineral é a base do reino vegetal, mas ele também existe uma fase no reino vegetal em que os seres eles se confundem eles não sabem, eles estão no meio entre o vegetal e o animal. Nós temos o André Luiz citando o caso de uma bactéria que se alimenta do ferro. Ela tem a primeira bactéria que tem a estrutura polarizada, que faz com que possa começar a apresentar uma organização baseada no positivo e no negativo, que mais à frente no futuro vai gerar a polarização entre masculino e feminino. Então, tudo isso está num projeto evolutivo, mas ele é uma pequena bactéria que mora dentro das rochas, que come o ferro. Então, pense bem, são passos, degraus evolutivos em milhões de anos. E é isso que a obra que estamos estudando já está afirmando lá em 1857. Agora, tirando o Leptothrix, que é essa bactéria que se alimenta do ferro e que está entre o reino mineral, o reino vegetal, migrando para depois dar origem a outros corpúsculos vegetais que vão se tornar mais complexos, que vão servir de base alimentar para vegetais mais elevados, que vão produzir alimento para os primeiros animais. Veja só, tudo vai crescendo, né? Além disso, isso faz com que você perceba que também existem zonas intermediárias em que características de ambas as duas áreas que estão se sucedendo uma à outra, elas se apresentam confundidas. Porém,
Volta lá no texto, olha lá. Porém, as plantas não pensam e por isso não possuem vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Eles não têm senão um instinto cego e natural, que vem sendo desenvolvido. O instinto que procura a luz, o instinto que procura o masculino, se ele é feminino, o feminino, se ele é masculino, na estrutura mineral. Né? Por que você tem a água composta de um oxigênio e 2 hidrogênios? Porque o oxigênio tem 2 portinhas eletrônicas disponíveis. O hidrogênio está desejando casar-se, ele está precisando de um companheiro. Então um se une aqui, o outro se une lá. É afinidade, mas é afinidade eletrônica. Então você perceberá que estas são características da própria natureza. Agora, depois de ter respondido isso, Kardec faz um comentário, que é o comentário que nós vamos encerrar o programa de hoje. Vamos lá. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar a passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. São reações automáticas. São maneiras de reagir para determinados processos. Você vai encontrar, por exemplo, sementes voadoras que têm uma hélice. E quando estoura a capa, onde ela está contida, o vento faz com que ela caia, vai girando, girando e o vento leva longe. Tem o dente de leão, que é aquele floquinho suave, que qualquer brisinha faz ele semear bem longe. Tem outras sementes que explodem, jogam às vezes centenas, dezenas de metros de distância. E assim você vai vendo como que elas vão se sucedendo em artimanhas naturais para chegarem à condição de se multiplicarem. Mas tudo isso não é porque estão pensando, a semente fala assim, nossa, eu estou numa árvore tão alta, que eu acho que eu vou criar umas asinhas, eu vou sair voando, quando assim que ficar maduro, eu pular daqui. Não há uma vontade, é uma consequência evolutiva para gerar uma boa capacidade de fecundidade daquela espécie. Não estamos ainda no ponto em que a vontade esteja governando as coisas. Porém, a sensibilidade elas possuem. Elas possuem. Alguém vai falar assim, mas eu falo com a minha plantinha, ela fica toda brilhosa. Você está emitindo uma carga positiva. Do mesmo jeito que quem tem olhar de seca pimenteira mata a planta, a vibração positiva produz uma resposta agradável, porque é automática, né? É a mesma coisa, se você não põe água, ela murcha. Você põe água, adubo, ela fica gordona, fortona, vai dando um monte de broto. Então, porque você cuida com carinho. Então, também o nosso corpo funciona assim, em mecanismos de reação automática. Né? Nós não ficamos dando comando para o nosso corpo. Inspira, expira. Inspira, expira. Pisca. Abre o olho e fecha o olho. Abre o olho e fecha o olho. É uma coisa que acontece automaticamente. O piloro que ele cita aqui, essa é uma válvula que fica no final do estômago, ela se contrai para segurar o alimento dentro do estômago. E isso ocorre de forma automática. Isso. E assim vai, é o que eles estão dizendo aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar, ou no nosso próximo programa, daqui a 15 dias, né? Nós vamos continuar abordando este tema. E nesse mesmo programa futuro, nós já vamos entrar na parte dos animais e do ser humano. Mas isso é pro próximo. Mas mais à frente, não deixe de ver o Espírito da Letra, onde tem um livro belíssimo que está sendo realizado, que é o livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz e Chico Xavier. Lá você encontra muito a respeito desses reinos e dessa evolução. Isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.